Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Mais uma noite, mais um privilégio, porque nós estamos na presença do nosso Deus. Estamos iniciando o ano. Quero já aqui desejar a todos os irmãos um feliz ano novo. Para todos nós, que o Senhor possa continuar conduzindo a nossa vida. Por que continuar? Porque se nós chegamos até aqui é porque Ele tem cuidado de nós, como eu disse. E é motivo de alegria porque nós chegamos até aqui hoje, é porque o Senhor verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. E hoje, o primeiro culto do ano, no nosso ministério aqui em São José dos Campos, estamos já iniciando, sendo abençoados por Deus, porque estamos reunidos para celebrar, para exaltar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Amados irmãos da igreja, eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, uma palavra que bem conhecida de todos os irmãos. Na verdade, a palavra nesta noite, eu creio que ela vai, vamos dizer assim, ela vai além da palavra. Não é só uma palavra, mas além de ser uma palavra, ela é um convite. E eu quero trazer essa mensagem para a nossa reflexão na noite de hoje, já iniciando o ano, trazendo um convite para você, um convite para mim. Porém, esse convite, quem faz não sou eu. Porém, sabemos que o homem nada é se Deus ele não for na vida dele. E é interessante, antes de entrarmos aqui na palavra, que nós, quando nós vamos fazer um convite, convidar alguém, convidar alguma pessoa para celebrar conosco algo, seja casamento, seja aniversário, por que nós fazemos os convites? Por que nós convidamos alguém para celebrar conosco alguma comemoração? Por que eu devo convidar? Por que eu vou convidar? O convite nada mais é do que simplesmente eu dizer para você, quando eu estou te dando o convite, significa que eu gostaria que você compartilhasse comigo da minha alegria. Quando você recebe um convite de casamento, a pessoa está dizendo para você que ela faz questão de que você esteja no casamento dela. Geralmente algumas pessoas elas são convidadas para ser padrinho, porque as pessoas que são convidadas para ser padrinho, é porque geralmente as pessoas que vão casar, têm assim, uma intimidade maior com aquelas pessoas. E elas têm esse prazer, essa alegria de convidar. E geralmente, é muito raro quando uma pessoa ela diz não. Sempre ela diz sim. Por quê? Porque ela quer ter a alegria, né, de compartilhar da alegria daquela pessoa, juntamente com todos que foram convidados. E é interessante também nós observarmos que todo convite que nós fazemos, todo convite ao longo da história que nós vemos, que nós participamos, que nós mesmos convidamos, ele tem uma data para celebrar. E é interessante que quando vai se fazer um convite, vamos dizer, no casamento, por exemplo, há toda uma preparação, e esse convite muitas das vezes ele é dado com 2 meses ou até mesmo 3 meses ou mais, né, para toda aquela preparação, para a pessoa que foi convidada, para ela preparar, para ela participar do casamento. Enfim, quando chega a data, é celebrado o casamento. Só que é interessante que todos os convites que nós vemos, né, muitas vezes nós não sabemos o que vai ser ofertado, o que vai ser oferecido para quem foi convidado. Simplesmente, quando nós recebemos um convite, a pessoa está dizendo que ela quer que nós participemos com ela da sua alegria. E isso é importante, isso é interessante, porque Jesus ele diz na sua palavra que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar também com aqueles que choram. Quando nós participamos de algum convite, alguém nos convida, essa pessoa ela tem prazer, ela tem alegria de estar ao nosso lado, das pessoas ter, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora da memória, mas querer que nós participemos com ela, né, da sua alegria naquele momento. Olha, você é especial, eu quero que você participe comigo, porque vai ser alegria, vai ser bênção, vai trazer alegria para mim. Mas nós vamos ver nessa noite da palavra do Senhor, um convite que ele vai muito mais além daquilo que nós esperamos, muito mais além das nossas expectativas. Um convite diferenciado, um convite especial. Abra comigo a sua Bíblia nessa noite no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 em diante. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, os 3 últimos versículos. É interessante, irmãos, que esse texto, na semana passada,
na semana que eu estava já estudando para ministrar a palavra, eu não sei porquê, mas Deus já me colocou essa palavra na minha memória para estudar, para trazer essa mensagem para a nossa reflexão na noite de hoje, e eu tenho certeza que Deus irá de falar ao nosso coração. Mateus capítulo de número 11, versículo 28, 29 e 30. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor Deus: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Irmãos, esse texto é um texto, como eu disse, é um texto bem conhecido de toda a igreja. Não temos dificuldade, creio eu que não temos dificuldade alguma de podermos entender um pouco dessa palavra. Quem escreveu esse texto foi Mateus. E qual era o propósito de Mateus ao escrever esse texto? O propósito de Mateus era ele provar que Jesus é o Messias, o Rei eterno. Então Mateus, ele escreveu com um propósito de provar para o povo, para a nação dos judeus ali, que Jesus era, né, no caso como foi escrito lá atrás, ele é o Messias, o Rei eterno. Mateus também ele é conhecido como Levi. Em Mateus nós vemos que ele era ali cobrador de impostos. Em Mateus também ele escreveu especialmente para os judeus. E o que estava acontecendo aqui, que chegamos aqui nesse versículo, onde Jesus ele está trazendo esta mensagem, trazendo esse convite para o povo, para a nação dos judeus. Se você dá uma folheada comigo a partir do capítulo 9, alguns versículos adiante, Jesus, ele vai estar ensinando ali os seus discípulos, ele vai estar ensinando o povo. No capítulo 9, a Bíblia vai mostrar para nós que Jesus, ele entra no barco, passa para outra margem do lago, chega a outra cidade, onde é levado ali um paralítico, curado naquela cama, e como conhecemos a história, Jesus ali manifesta o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, cura aquele homem. E mais adiante nós vamos ver que Jesus ele vai estar ensinando. No versículo 9 diz que Jesus, passando adiante dali onde ele estava, ele viu sentado numa alfândega um homem chamado Mateus. Esse homem a qual nós mencionamos aqui, que foi o escritor desse livro, e Jesus chamou ele, Jesus disse para ele: segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu. E ali aquele homem ele segue a Jesus, e aconteceu que, estando em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E aí Jesus vai dar ali um ensinamento para aqueles homens, para os judeus que estavam ali questionando e perguntando por que Jesus comia com os pecadores. Mas enfim, irmãos, aqui nós chegamos no texto, no capítulo 9 e capítulo 10, nós vamos observar que Jesus ele vem ensinando os seus discípulos. Ele inicia-se ali nas sinagogas dos judeus, dos fariseus. Ele inicia ali, ele vem ali ministrando, pregando a palavra, o evangelho do reino. Você pode observar nos capítulos anteriores que você vai ver que Jesus ele diz que ele prega ali a mensagem do evangelho. Bem diferente daquilo ao qual nós hoje, infelizmente, estamos acostumados a ver. Muitas pessoas, ao invés de pregar o evangelho na sua essência, muitos estão pregando aquilo que o povo gostaria de ouvir. Bênçãos materiais, aquilo que satisfaz o ego do homem. Mas Jesus, quando ele vem ministrar o quê? A sua palavra, o evangelho. E ele vai ali preparar os seus discípulos para pregar a sua palavra. Jesus ele vem, ele prega a sua palavra, ele vem pregando nas sinagogas dos fariseus, dos judeus ali, daqueles homens que eram líderes ali daquela época. Jesus vem ensinando aquele povo. E o que vai acontecer? Jesus aqui, diante de algumas dificuldades, aqui nós já vemos alguns homens, líderes religiosos, querendo impor, querendo saber por que Jesus estava fazendo aquilo, por que Jesus ele estava pregando, por que Jesus estava fazendo tudo aquilo ali, e aqueles homens ali que estavam próximos, eles começam a indagar ele: por que o seu mestre não faz isso? Por que o seu mestre faz aquilo outro? E aí Jesus vai lhes dar uma lição para eles. Jesus vai dizer: olha, aprendei que eu quero a misericórdia. Aprendei que misericórdia quero, e não é sacrifícios. E Jesus vai dar uma lição, Jesus vai ensiná-los.
No decorrer do texto também, aí Jesus ele vai preparar, ele vai começar a preparar, Jesus ele vai enviar os seus discípulos. E quando Jesus ele vai enviar os seus discípulos, a Bíblia diz então que Jesus deu-lhes autoridade, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que ele pudesse expulsar, para que eles pudessem curar de todo o mal aquele povo. E Jesus ele prepara os seus discípulos, dá-lhes poder, dá-lhes autoridade. Só que Jesus não só dá autoridade e envia, mas Jesus vai ensinar eles o que há de acontecer, o que pode acontecer, o que vai acontecer com eles nessa jornada. Jesus vai dizer para ele, olha, vocês vão, não vão levar nada, não vai levar alforge, não vai levar bolsa, vocês não vão levar ouro, vocês não vão levar nada, porque digno é o operário do seu trabalho. E ali eles pegam e saem. E a Bíblia diz então, um pouco antes deles sair, Jesus também, além de ensinar tudo isso para eles, além de dar-lhes poder e autoridade, dar-lhes autoridade para eles, Jesus ali continua ensinando. E Jesus ensina como que vai ser, olha, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, sejais prudentes como as serpentes. E ali ele vai dar esse ensinamento para os discípulos, dizendo para ele, olha, acautelai-vos dos falsos mestres. Jesus vai ensinar o que vai acontecer, o que pode acontecer com eles. E é interessante que tudo que Jesus disse aqui para eles tomarem cuidado, tudo que Jesus havia dito que aconteceria, aconteceu com eles. Alguns deles que estavam aqui aconteceu, outros que não estavam aqui aconteceu. Por exemplo, Jesus ele disse que ali alguns haveriam açoitados, seriam entregues aos tribunais. E nós vemos que Paulo lá na frente aconteceu isso com ele, foi levado diante de Félix, de outros homens, de outras autoridades para ser julgado. Então Jesus ele prepara os seus discípulos, ele dá autoridade no nome dele para expulsar os demônios, e aí quando Jesus prepara eles, ensina eles, Jesus envia. E aí eles pegam e vão. E Jesus agora, ele está ensinando na sinagoga, ele está ensinando ali onde os líderes religiosos estavam, e quando Jesus envia os seus discípulos, Jesus agora ele vai ensinar, Jesus ele vai pregar a palavra de Deus na onde? Nas cidades ali dos seus discípulos. E ele começa a pregar, ele inicia ali pregando sobre o arrependimento. E ele diz ali que era necessário o arrependimento para que o povo viesse a se arrepender. Então agora quando esses homens, os homens que foram escolhidos, os 12, escolhidos por Jesus, ele sai para pregar a palavra. Jesus, ele continua a pregar, e ele vai pregar aonde agora? Nas cidades destes homens, dos seus líderes, a qual ele havia escolhido. E a Bíblia vai dizer para nós, no versículo 35 do capítulo 9, que Jesus ele percorria todas as cidades e aldeias, pregando a palavra, pregando o evangelho do reino. E ele diz mais que ia curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus ele vem ali não só ensinando, mas ele vem ministrando, ele vem curando, ele vem fazendo a obra dele. E é interessante, irmãos, nós observarmos aqui que Jesus, quando ele chega, ele começa a pregar, ele começa a ensinar a uma grande multidão. Creio eu, a Bíblia não fala que essa multidão está seguindo Jesus, mas eu creio, nos dá a entender que a grande multidão estava próxima de Jesus. Porque aonde Jesus estava, aonde Jesus chegava, multidões se aproximavam dele. E a Bíblia diz para nós então que ele vendo a multidão, ele teve grande compaixão deles. Então Jesus ele inicia ali, ele está ali na sinagoga, nas aldeias, ali daqueles homens que ele havia escolhido para levar a sua palavra. Ele observa que aquelas pessoas onde ele está pregando, naquelas cidades, se ajuntam, vamos dizer assim, se aglomeram, uma grande multidão. E Jesus diz que, a palavra dele diz que teve grande compaixão deles. Por quê? Qual era o motivo? Por que Jesus ele teve compaixão daquele povo? O versículo 36 vai mostrar para nós. Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Só que naquela época nós vamos entender que já tinham os líderes religiosos. Já eles tinham ali os fariseus, os doutores da lei. Porém, a preocupação daqueles homens não era ensinar o evangelho. A preocupação deles era o seu status, o seu poderio, a posição que eles ocupavam no lugar. Eles não estavam preocupados com as almas, eles estavam preocupados consigo mesmo, com as suas posições que ocupavam, o cargo que ocupavam. E aí Jesus, ele observa tudo isso, aquelas pessoas com sede, porque os líderes ali, eles tinham a palavra de Deus.
E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos negligenciar a oportunidade de mostrar para as pessoas a verdade do Evangelho. Verdade essa que salva, que liberta e que transforma. E aqueles líderes religiosos, eles tinham o conhecimento, eles tinham as leis, eles tinham ali os profetas. Eram homens que tinham conhecimento da palavra de Deus. Eles a história conta que eles criaram muitas leis. E dentro dessas leis que eles próprios criaram, eles colocavam sobre o povo, um jugo sobre o povo, que nem eles mesmos eram capazes de concluir, nem eles mesmos eram capazes de fazer o que eles tinham colocado. E aí quando Jesus começou a pregar, Jesus começou a curar, Jesus começou a manifestar o seu poder ali, grande multidão se juntou e Jesus então ele teve compaixão deles. Por quê? Porque eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Tinham líderes, mas não ensinavam a palavra de Deus. Não ensinavam o que deveria ser ensinado. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos compartilhar aquilo que nós aprendemos da parte de Deus. É levar a sua palavra. Não podemos perder a oportunidade, porque a responsabilidade aqui desses homens, eles tinham que pregar a palavra de Deus. Eles tinham que ensinar, era um dever deles de ensinar o povo. Porém, eles não estavam ensinando. E aí Jesus vai dizer, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas, que não tem pastor. Então Jesus aqui, irmãos, isso aconteceu tudo um pouco antes de ele enviar os seus discípulos. E aí Jesus olha ali ao redor, olha para os seus discípulos, quando Jesus observa aqueles homens, ele tem grande compaixão. Ele vê que eles estão errantes, como ovelha que não tem pastor, e aí ele pega, vendo aquela situação, os seus discípulos ainda estão com ele, e ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai dizer para os discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. A obra é grande, mas poucos são os que querem trabalhar, porque tinha os líderes, mas eles não estavam trabalhando, eles não estavam fazendo o que deveria ser feito. Então Jesus ali disse para eles, olha, rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Então Jesus vai enviar eles. E aí no capítulo 10, Jesus envia os 12, deu poder sobre os espíritos imundos para expulsar e curar os enfermos. E aí nós vamos observar também, irmãos, depois, aqui no no capítulo de número 11, é onde nós vamos entrar. Depois de Jesus ter dito aqui, como eu disse aqui, as instruções para os discípulos, ele partiu e começou a ensinar na cidade deles. E ali quando Jesus ele inicia, então, ele começa a pregar ali na cidade ali daqueles homens, dos seus discípulos, a Bíblia diz o que já estava acontecendo aqui. João Batista, ele já tinha sido preso, ele já estava no cárcere, e João, ouvindo que Jesus estava manifestando o seu poder, ele mandou alguns dos seus seguidores a perguntar para Jesus se ele era o Cristo ou eles deveriam esperar outro. Então Jesus disse, olha, você vai voltar lá e vocês vão dizer para João, olha, vai dizer, anunciai a João as coisas que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então Jesus vai dar essa palavra, essa resposta para que os seguidores ali de João Batista pudessem levar a notícia até ele de que verdadeiramente ele era o Cristo. Olha, os coxos andam, os cegos veem, e ali ele tem uma notícia de que verdadeiramente aquele é o Cristo. Então Jesus vai começar a ensinar, e de repente nós vamos entender aqui alguns versículos também nós vamos ver, que Jesus ele vai falar a respeito aqui das cidades, algumas cidades, onde Jesus operou grande parte do seu milagre, dos seus milagres, mas muitas pessoas ali, eles não acreditaram, eles não creram no poder de Jesus. E aí nós vamos observar isso no versículo 20 do capítulo 11. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Jesus ele está dizendo, olha, se fosse manifestado nessas cidades ímpias o poder que Jesus havia manifestado aqui em Betsaida, aqui em outras cidades aqui como Cafarnaum, né, muitas pessoas elas se converteriam. Mas aqui nessas cidades onde Jesus está pregando, as pessoas não acreditam, elas não creem que ele é o Messias. Então Jesus vai dizer uma palavra dura para elas.
E aí ele vai dizer no versículo de número 25, onde nós não lemos, a qual estamos chegando próximo do versículo 28. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então Jesus ali ensinando ali aquele povo, daquelas cidades, daquela circunvizinhança, ensinando o evangelho. Depois de tudo isso ensinar, e depois dele chamar a atenção aqui deste povo, dessas cidades, o que aconteceria com elas, o que estava acontecendo, Jesus vai levantar os olhos, ele vai dar graças ao Pai. E depois de Jesus ter dado graças ao Pai, ele vai dizer: olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus ele vai dizer essas palavras. E dita estas palavras para aquele povo que estavam ouvindo a mensagem do Evangelho, Jesus vai dizer: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Cansado do quê? Oprimido do quê? A Bíblia mostra para nós que Roma dominava na época, e eles estavam, os judeus, essa mensagem aqui, a princípio, era para os judeus. Jesus disse para os discípulos: olha, ide primeiramente aos judeus, não vão pregar para os gentios, não, vão primeiramente para os judeus. Porque o evangelho foi primeiramente para os judeus, para o povo de Deus. Então Jesus ensinou eles isso. E aqui Jesus vai, no discorrer da história, aqui é o povo judeu, Jesus diz para eles: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Cansado do quê? De ser subjugado por Roma. Eles estavam cansados daquelas leis, muitas vezes, que os líderes religiosos impunham, colocavam sobre eles, que nem mesmo os líderes eles eram capazes de cumprir. Jesus diz mais: olha, todos que estáis cansados e oprimidos, eles estavam sendo oprimidos. Oprimido por Roma, oprimido ali pelos fariseus, pelos líderes da época, que eles oprimiam o povo, tinham a palavra, mas faziam tudo errado. Jesus mesmo disse: olha, teve grande compaixão porque elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus chama a atenção daquele povo, traz a responsabilidade para si, ele vai dizer: olha, vinde a mim todos que estáis cansados. Imagino eu aquela multidão ouvindo Jesus dizer essas palavras: vinde a mim todos que estão cansados. E é interessante, irmãos, que essa palavra ela é um convite para nós hoje. Jesus ele está chamando aquele que está cansado, aquele que está sendo oprimido. Nessa época aqui, como eu disse, eles estavam cansados de sendo oprimidos pelos líderes religiosos, eles estavam sendo oprimidos pelos líderes ali romanos, porque Roma dominava na época. E aí Jesus fez esse convite para todos eles: vinde a mim, todos os que estáis cansados. E é interessante que esse convite, irmãos, quando Jesus faz ele não está preocupado com etnia, cor, raça. Jesus ele faz nos dias de hoje esse convite: vinde a mim todos que estáis cansados. E é interessante, como eu disse, geralmente um convite, ele tem aí a sua data de validade. Esse convite aqui, ele não tem data de validade, pode ser para agora. Pode ser para daqui a pouco, mas ele continua dizendo: vinde a mim. Quem que ele chama vinde a mim? Todos. Mas que todos são esses? Os que estão cansados. Na verdade, o povo judeu estava cansado de ser subjugado. Estava cansado de estar sob o poder de Roma. Porque os judeus aqui, eles não aceitaram Jesus, porque eles entendiam que Jesus viria como um poder político ali, e pudesse governar, tirasse a opressão de cima deles. Mas eles não entenderam que Jesus veio, o seu reino, ele era espiritual. E nós observamos aqui então que Jesus, quando chama esse povo, Jesus faz a eles um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É muito interessante nós observarmos que quem está chamando aqui, quem está fazendo esse convite é Jesus. Não é Pedro, não é João, não é Maria, mas quem está fazendo o convite aqui é esse Jesus, é o Messias, é aquele que haveria de vir. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo: olha, vinde a mim, e quem vai fazer a obra? Sou eu vos aliviarei. Jesus então ele faz o convite: vinde a mim. Como eu disse, quando você faz um convite para uma pessoa, você convida ela, porém ela não sabe o que você vai ofertar, ela não sabe o que você vai oferecer. Mas quando Jesus ele faz aqui esse convite, ele já demonstra o que vai ser oferecido. O que vai ser oferecido por Jesus? Alívio constante.
Porque ele está dizendo aqui, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É interessante nós observarmos isso, que Jesus, ele faz então esse convite para as pessoas, ele faz o convite para os judeus, para os homens ali, e esses dias de hoje também ele serve para nós. Ele está fazendo esse convite, e eu vos aliviarei. Então ele já demonstra para mim e para você nessa noite, o que vai ser feito quando nós recebemos esse convite, nós viemos até Jesus. O que vai ser feito? Vai ter alívio. Vai ter alívio, Ele vai nos dar alívio, ou seja, vai tirar um pouco, vai tirar da nossa carga. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha só, irmãos, que tremenda a palavra de Deus. Jesus, ele faz esse convite, ele convida as pessoas para que elas venham, para que elas alcancem, para que elas cheguem aqui a receber do Senhor este alívio. E nos dias de hoje, a palavra do Senhor, ela continua trazendo alívio. Para quem? Para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão oprimidos. Cansado do quê? Cansado de viver uma vida toda errada, uma vida toda perdida. Pessoas que estão aí cansadas de viver aí, muitas vezes uma vida dupla. Jesus, ele continua chamando, vinde a mim você que está cansado. Jesus, ele está chamando aquele que está cansado de viver uma vida dupla, aquele que está cansado de viver no mundo das drogas, aquele que está cansado de viver no mundo da opressão, de estar cansado de viver no mundo da prostituição. A todas essas pessoas que estão cansadas, a qual o sistema mundano muitas vezes dominam elas, Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, não importa qual seja o cansaço, não importa qual seja a opressão, Jesus está dizendo que Ele é capaz de aliviar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus aqui, ele está dando uma certeza que Ele vai fazer, e eu vos aliviarei. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que estão passando por diversos problemas, né? Muitos estão cansados, muitos estão sendo oprimidos, muitos estão passando aí, irmãos, levando uma vida toda torta, toda errada, e muitas vezes as pessoas falam, olha, eu vou buscar ajuda, mas muitas vezes acabam buscando ajuda do lado errado. Muitas pessoas já estão cansadas de viver a vida que estão vivendo, muitas vezes elas vão se apoiar no homem, elas vão se apoiar num amigo, muitos vão se apoiar num copo de bebida, nas drogas, mas Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É só Jesus quem pode aliviar a nossa dor, é só Jesus quem é capaz de aliviar tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que nós estamos passando. E Jesus, ele vai um pouco além, ele diz assim, né, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus não só traz alívio, mas ele também traz o quê? Descanso para a nossa alma. É somente Jesus que pode dar descanso para a nossa alma. Você pode observar, irmãos, que todos nós aqui, nós já tivemos esse convite, nós já recebemos esse convite, nós vivemos esse convite de Cristo Jesus. Porque você observar aqueles que servem a Deus, aqueles que estão na presença de Deus, não significa que não vamos passar por dificuldades, nós vamos passar. Porém, a Bíblia mostra para nós que os homens, servos de Deus lá do passado, passaram por duras provações, mas mesmo assim eles permaneceram fiéis, foram firmes até o fim, por quê? Porque eles continuaram confiando em Deus. O simples fato, irmão, de nós estarmos na igreja não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Pelo contrário, nós vamos sim passar por dificuldades. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então Jesus, ele fez esse convite aqui para estes homens, para aquelas pessoas ali onde ele estava pregando. E Jesus disse para eles, vinde a mim, todos que estáis cansados. Talvez na história aqui destes homens, fosse a primeira vez que eles ouvissem essa palavra. Alguém chamando eles para aliviar a sua dor. Mesmo eles muitas vezes, talvez alguns ali mesmo sem entender, mesmo sem conhecer a fundo verdadeiramente quem era o Cristo, mas com certeza quando eles receberam essa palavra, com certeza nos seus corações já receberam algo de grande valor. Nossa, eu nunca ouvi essa palavra, eu nunca vi um líder religioso pregar essa palavra, porque as palavras de Jesus, ela tem poder.
Então estes homens, eles ouviram este convite de Jesus, e esse convite ainda hoje, ele continua valendo para todos nós. Iniciamos o ano de 2021, iniciamos o ano já, graças a Deus, com vida e com saúde, e Jesus ainda, ele continua trazendo a sua palavra, trazendo aqui esse convite para todos nós, para nos fortalecer, para nos fortalecer na presença dEle, e para fazer o convite àqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus está dizendo que Ele, somente Ele é capaz de aliviar. Estamos vendo aí agora, este ano que passamos aí nessa pandemia, continuamos vivendo com essa pandemia, ou seja, continuamos convivendo com ela no nosso meio, mas sabemos que somente Jesus é capaz de aliviar. É só Jesus que é capaz de aliviar, porque muitas vezes estamos já cansados, oprimidos dessa situação que o nosso país está vivendo. Estamos cansados muitas vezes também do que o sistema ele quer impor para nós. Mas nós devemos o quê? Esperar somente no Senhor, porque só Ele é capaz. Só Ele é capaz de mudar o curso da história, só Ele é capaz de dar um fim nessa pandemia a qual nós e outros demais países estamos vivendo. Quando iniciamos, irmãos, quando iniciou-se essa pandemia, o início dessa pandemia, irmãos, nós vimos pessoas que, sabe, você olhava e falava assim: não, a pessoa está tão preocupada assim, meu Deus. Né, as pessoas tudo preocupadas, a pessoa, não, você tem que colocar gel, você tem que ser assim, tem que fazer, meu Deus, o que é isso? As pessoas todas preocupadas por causa dessa pandemia, né? Parece que estava sendo oprimida por este mal. Ah, mas que agora tem que usar máscara, tem que fazer aquilo outro. Interessante, como eu sempre falo para as pessoas, sempre houve bactéria no ar. Nós nunca passamos gel, nós nunca usamos máscara. Agora esse negócio de usar máscara, deveríamos usar constantemente, independente da pandemia. Mas muitas pessoas foram pegas, nós fomos pegos de surpresas, mas algumas pessoas, nós vemos a situação, as atitudes que as pessoas estavam tomando, falamos: meu Deus, o que é isso? Não é para tanto assim também. Mas são pessoas que viram essas coisas, essa situação, e já parece que estavam sendo oprimida por aquilo que estava acontecendo. E Jesus aqui então, ele disse a sua palavra para aqueles homens, e ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os irmãos sabem, jugo é aquilo que coloca ali no pescoço do boi, vamos dizer assim, né, aquela canga que coloca para que ele possa arar a terra. Era um peso, era um jugo que o boi precisava de puxar para arar a terra. Mas Jesus disse: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nós nessa noite, irmãos, como igreja do Senhor, possamos nos achegar ao Senhor, porque somente Ele é capaz de aliviar. É só Ele é capaz de aliviar todos os que estão cansados e oprimidos. Talvez você que está aqui nessa noite esteja passando por esse processo, esteja cansado de alguma coisa, esteja vivendo opressão, sendo oprimido por alguma coisa. Hoje Deus, Ele quer te aliviar. Ele está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É somente Jesus, irmãos, só Ele é capaz de aliviar. A sua dor, a nossa dor, o nosso sofrimento, Jesus, Ele chama nós para dizer: vinde a mim todos que estáis cansados. Você não é obrigado, mas Ele faz o convite: vinde a mim todos que estáis cansados. O convite está feito. Participe desse convite, receba esse convite, faça parte dele, porque Ele está dizendo que Ele é capaz de dar alívio, e eu vos aliviarei. Ele faz o convite, Ele chama, e Ele mesmo é quem dá a solução. Vinde a mim os que estão cansados, e eu vos aliviarei. Que nessa noite, irmãos, nós possamos sair daqui convicto, sabendo de que somente Jesus é capaz de aliviar a nossa dor. Só Ele é capaz de aliviar o nosso sofrimento. As lutas são grandes, constantemente nós passamos por lutas e provações. Quantas pessoas, todos os irmãos que aqui estão, passam por lutas dentro da sua casa, do seu lar. Momentos esses que nós dizemos assim: nossa, já estou cansado dessa situação, estou cansado desse processo que estou passando, não aguento mais. Mas só Jesus é capaz de aliviar. O que nós precisamos como igreja do Senhor é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e falar: Senhor, tudo está nas suas mãos, eu vou descansar, eu vou confiar no Senhor. Porque eu sei que o Senhor é capaz de dar o alívio.
Só o Senhor é capaz de nos dar o alívio nessa noite. Que nós possamos, como igreja do Senhor, sairmos daqui convicto de que somente Ele é capaz de nos aliviar. Seja ela qual dor for, qual sofrimento for, qual cansaço for que você está passando, Ele é capaz de aliviar a sua dor. Talvez você que está assistindo o culto dessa noite, porque essa mensagem os irmãos vão assistir, os irmãos estejam assistindo, talvez você esteja cansado já da sua vida que você está passando, da situação que você está vivendo. Eu quero dizer para você que está nos assistindo nessa noite, Jesus, somente Ele é capaz de aliviar você da sua dor, do seu cansaço, do seu sofrimento. Deus nos abençoe, irmãos, que este ano de 2021, nós venhamos cada dia ter a convicção, todos os dias da nossa vida, independente da situação que nós estejamos vivendo, seja ela física, emocional, espiritual, acadêmica, profissional, Deus, somente Ele, somente Jesus, Ele é capaz de aliviar o nosso sofrimento. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, curva a sua cabeça, eu quero orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, nós sabemos que somente o Senhor, conforme a Tua palavra diz, Pai amado, que o Senhor, Pai amado, é aquele que nos dá o alívio a qual nós precisamos. O Senhor diz na Tua palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, muitas vezes nós estamos cansados de certas coisas, de certas situações, ó Pai, mas nos ensina nesta noite saber, Pai, descansar, que somente o Senhor é capaz de nos dar o alívio que o homem precisa, o alívio que o homem procura está somente em Cristo Jesus, meu Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, abençoa aqueles que estão online assistindo o culto, Pai amado, também nesta noite, Senhor, a Tua palavra, venha, Pai amado, manifestar o Teu poder sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta moça, deste rapaz, Senhor, que talvez esteja passando por esse momento difícil, esteja vivendo uma vida já cansado, Senhor, já cansado de ser oprimido também, por diversos problemas e situações, mas que ela possa entender que somente o Senhor é capaz de dar o alívio que ela precisa, Senhor. Pai, quantas pessoas nessa noite precisam ser aliviadas, quantas pessoas estão passando por um processo difícil na sua vida física, na sua vida conjugal, na sua vida espiritual, Senhor, quantas pessoas já desistiram, quantas pessoas, Pai amado, voltaram atrás, quantas pessoas estão desanimadas, mas nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, Pai, neste ano de 2021, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, Senhor, coloca, Deus, constantemente na nossa mente, que só o Senhor é capaz de aliviar a dor e o sofrimento do ser humano, Pai amado, que algo maior o Senhor tem para nós, aleluia, que é o descanso na vida eterna. Nos ensina a reconhecer o Seu poderio, a Sua autoridade, o Seu poder nas nossas vidas, Pai. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, cada um que aqui entrou, Senhor, estamos com um número bastante reduzido, mas o que mais importa é que estamos na presença do Senhor Deus, Pai amado, e queremos receber a graça, a misericórdia do Senhor. Pai, leva-nos em paz, em segurança, guia os nossos passos, abençoa, Pai amado, essa semana que se iniciou nesse dia de hoje, que tudo venha a ser feito para a honra e a glória de Teu nome. Pai, ensina-nos a cada dia a ter em mente a verdade do Evangelho, o Evangelho puro, genuíno e verdadeiro. Nós Te agradecemos, Senhor, abençoa cada vida, cada lar, cada família, Senhor, nesta noite. Nós Te louvamos, Pai, nós Te agradecemos no nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos, esta é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite. Deus abençoe. Devolvo aqui para o nosso irmão presbítero João, amém?